A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o professor Tiago Nascimento, trazendo um subsídio para a lição de número 12, Fé para crer na ressurreição de Cristo. Antes de entrar no conteúdo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Toda semana eu trago aqui um vídeo trazendo materiais, subsídios, pré-aulas, para trazer um pouco mais de conteúdo para você, para trazer um pouco mais de segurança, mais dinamismo também aí na exposição da sua aula. Então se torne um parceiro desse canal, se inscreva e compartilhe também para outros professores aí da classe de jovens. No vídeo de hoje, eu quero trazer aqui então uma sugestão de abordagem para o primeiro tópico da lição. Eu considero muito importante que o professor busque sempre inovar na exposição da aula. As metodologias diferentes aqui, elas ajudam bastante, né? Primeiramente porque nós temos alunos que têm estilos diferentes de aprendizagem. Alguns aprendem bem apenas ouvindo, já outros precisam de algum estímulo visual, outros ainda vão precisar pôr a mão na massa. Tem aquele que vai aprender melhor quando ele pode comentar, compartilhar, interagir com os alunos. Então o professor precisa, durante a aula, contemplar o maior número possível desses estilos de aprendizagem. Um outro ponto interessante também é que os alunos geralmente demoram um pouco para entrar no clima da aula, aqui, principalmente no domingo de manhã. Acorda cedo, enfim. E aí se o professor vem com uma aula muito expositiva, pode acabar se tornando um pouco monótona e isso vai acabar dispersando a atenção da turma. Então, com essa dica de hoje, você vai conseguir trazer rapidamente esses alunos para o assunto e aí depois a aula vai fluir naturalmente muito melhor. A metodologia que eu me baseei para fazer essa abordagem é a metodologia Phillips 66. Para quem não conhece, eu sugiro conhecer, foi desenvolvida por um professor universitário americano chamado J. Donald Phillips. E ele coloca então o nome dele ali, Phillips, e o 6 vem da metodologia que ele utiliza. Então ele divide a turma ali em grupos de 6 pessoas e atribui para cada grupo 6 minutos para responder algum determinado assunto. Fazer talvez um brainstorming, trazer novas ideias, enfim. Então ela tem diferentes aplicações. Mas basicamente é isso. Grupos de 6 pessoas trabalhando 6 minutos algum assunto. Depois esses grupos são reorganizados e os resultados daí são compartilhados ali na nova equipe, no novo grupo. Então é uma forma bem legal aqui de trabalhar, de utilizar na aula. Só que como nessa aula nós vamos abordar aqui 3 questões diferentes nesse primeiro tópico, então eu fiz aqui algumas adaptações. Primeira coisa que você vai fazer é criar as pequenas equipes. Eu indico aqui que sejam 3 equipes, é o número ideal, porque aí cada equipe vai poder trabalhar um dos autores ali, dos pensadores que nós vamos analisar nesse primeiro tópico. Se não for muitos alunos, você pode trabalhar aqui com 3 equipes. Caso sejam muitos alunos, então você cria ali 6 equipes ou 9, enfim, então, mas o ideal é trabalhar sempre com múltiplos de 3. Dentro de cada uma dessas equipes, você precisa ser escolhido ali um coordenador, que é aquela pessoa que vai ser responsável por gerir o tempo e evitar que a equipe acabe fugindo do assunto. Então você veja alguém que tenha esse perfil, que vai então gerenciar ali para que todas as pessoas da equipe possam ter a oportunidade de falar e que não se exceda muito ali o tempo. E a outra personagem aqui importante da equipe é o relator. O relator é aquele que vai escrever as ideias, conforme as pessoas forem falando, ele já vai fazendo anotações, e depois ao final ele vai fazer uma síntese, um resumo, que vai ser apresentado para a turma. Então são duas funções aqui dentro do grupo que precisam ser criadas aqui já no início. Depois que você dividiu as equipes e você escolheu o coordenador e o relator de cada uma delas, então você passa para a introdução do assunto. E o nosso assunto de hoje é a ressurreição de Jesus. Você vai ver que nesse primeiro tópico apresenta ali que ela é uma crença vital dentro do cristianismo. Um texto que pode ser utilizado aqui como base para que você faça os seus estudos, indico. 1 Coríntios capítulo 15 é um texto que trata aqui a respeito da ressurreição e vai dar uma visão panorâmica de todo esse assunto. Mas além desse texto, são 104 referências na Bíblia a respeito da ressurreição de Jesus. E ela é tão importante porque, primeiramente, ela é o cumprimento de muitas profecias. Salmo 16:10, por exemplo, muito representativo este verso, onde o salmista diz: o santo não ficará no inferno, ou poderia ser traduzido aqui também por sepultura, e o corpo não verá corrupção. Então aqui é expressamente algo tratando a respeito da ressurreição. Isaías 26:19, Isaías 53:10, o próprio Jesus também nos evangelhos. Então existem várias profecias a respeito da ressurreição. Então se a ressurreição não existisse, essas profecias não teriam se cumprido e a Bíblia então teria falhado. Então essa é a primeira importância da ressurreição. Segundo ponto, ela é a evidência central da divindade de Cristo. O evangelista João, quando ele faz o seu evangelho, ele escolhe 7 milagres bem representativos ali, que vão descortinando Jesus, que vão apresentando Jesus cada vez mais, defendendo a divindade de Cristo. Mas a maior revelação, a maior evidência a respeito da divindade de Jesus é, sem dúvida, então, a sua ressurreição. E um terceiro ponto, a ressurreição ela é o atestado da veracidade da fé.
Se Cristo não ressuscitou, como 1 Coríntios 15 Paulo vai mencionar, não existe fé. É vã a nossa fé. O evangelho, né, as boas novas da salvação, é justamente a morte expiatória de Cristo, para nos trazer o perdão, e a ressurreição dele, mostrando que esse perdão, que essa vitória foi alcançada. Então veja que a ressurreição é algo fundamental para o evangelho. Sem ressurreição não tem fé, sem ressurreição não tem evangelho. E até por isso, Satanás vem ao longo do tempo tentando desacreditar o fato, né, a certeza da ressurreição. Uma das primeiras tentativas está registrada por Mateus, capítulo 28, do 11 ao 15, onde nós lemos que os chefes dos sacerdotes, né, os príncipes dos sacerdotes, eles compraram os soldados, falaram, olha, quando forem lá perguntarem o que aconteceu, vocês não digam a verdade, digam para o povo que os discípulos vieram de noite, quando a gente estava dormindo, e roubaram o corpo, e agora estão mentindo que Jesus ressuscitou. E o versículo 15 diz que eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, até os dias em que Mateus estava escrevendo o seu evangelho, já no primeiro século, né, por volta do ano 60, talvez, ou talvez até 80 depois de Cristo, ainda os judeus propagavam essa mentira que havia sido criada, então, pelos sacerdotes aqui. E a grande verdade, né, Satanás por trás de tudo isso. Ao longo do tempo, eles foram refinando esta teoria, e chegou então aquele ponto aonde o nosso comentarista traz aqui do iluminismo. No iluminismo, vai ser o primeiro subtópico aqui, o autor, o filósofo, pensador alemão Lessing. O Lessing ele estava inspirado pelo lema do iluminismo, que era liberdade, igualdade e fraternidade, né, como ficou comumente aqui representado no lema da Revolução Francesa, né? E ele vai, inspirado por essas ideias de liberdade, ele começa a questionar todos os tipos de conhecimentos que foram repassados para eles, né, os quais eles não tinham eles próprios ouvido ou visto. Então essa postura do Lessing é a seguinte, assim, ó, nós precisamos racionalizar tudo. A luz, né, do iluminismo, a iluminação era a razão. Então a gente não pode acreditar naquilo que nos contam, a gente precisa de provas, a gente precisa evidências. E a ressurreição de Jesus, os milagres, enfim, o próprio Jesus, né, para eles era algo que não haviam essas evidências. Então eles refutavam. E acreditar em Jesus, acreditar na ressurreição dentro da visão do Lessing é mais ou menos como você comprometer a sua autonomia intelectual. Você está sendo induzido por outra pessoa a pensar aquilo, porque você não viu aquilo, você, talvez como Tomé, né, que precisou ver para crer. Então essa é a postura do senhor Gotthold Ephraim Lessing, esse filósofo alemão iluminista aqui do século XVIII. Então, será que aconteceu? E ele chegou à conclusão, então, de que não aconteceu. Na sequência, no século XIX, inspirado nesse racionalismo iluminista, vai chegar um outro filósofo citado aqui, que é o senhor Strauss, David Friedrich Strauss. O Strauss ele vai negar os milagres, vai então negar a própria ressurreição nesse sentido, atribuindo isso como se fosse uma projeção de memória. Algo assim, não aconteceu, mas as pessoas queriam tanto que aquilo acontecesse, né, que acabou, digamos assim, trazendo uma ideia, um idealismo, né, de que havia uma presença viva de Jesus naquele momento. Como que diz assim, Cristo morreu literalmente, mas ele ressurgiu de uma forma simbólica, ele ressurgiu de uma forma mítica. Então, no coração e na mente dos fiéis, dos discípulos, Jesus ressuscitou, mas ele literalmente ele não teria ressuscitado. Então, para Strauss, a ressurreição seria algo simbólico. E esse pensamento do Strauss, né, que na verdade ele já faz parte então de uma corrente do existencialismo, ele vai influenciar aqui um teólogo chamado Bultmann, o Rudolf Karl Bultmann, que é o tema então do subtópico 3. O Bultmann ele é de 1884, então já no final ali do século XIX, e ele vai falecer em 1976, então podemos dizer que ele é alguém assim já contemporâneo, né, da nossa geração aqui. O Bultmann, também alemão, foi influenciado por essas ideias do Strauss, o existencialismo de Heidegger, ele foi colega de Heidegger, né, na faculdade, e ele é adepto do método histórico-crítico. Então, dentro dessa visão histórico-crítica, eles buscam separar o Cristo da história do Cristo da fé. Então veja que tem muito a ver com aquilo que o Strauss também pregava. Diferente dos liberais do século anterior, ali, que tentaram negar Jesus, né, naquela busca do Jesus histórico que eles tinham, os adeptos aqui do método histórico crítico, né, como é o caso do Bultmann, eles não negam
Jesus. Eles não negam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas eles usam justamente esta afirmação, né? A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é toda ela inspirada, não é toda ela a palavra de Deus. E aí o Bultmann vai criar aquilo que ele chamou de desmitologização. Para ele, a função da teologia seria analisar a Bíblia, analisar o Novo Testamento e retirar dele os mitos, as partes mitológicas, para que se chegasse ao devido conhecimento da verdade. Só que nesse processo, isso entra em choque com a visão que nós temos, né? Nós pentecostais adotamos, aderimos ou preferimos o método histórico literal, aonde nós cremos que não há essa distinção. Então Bultmann dizia que a ressurreição foi algo simbólico, foi algo mitológico, ela faria parte desses mitos ali que precisavam ser desfeitos. E nós cremos que não, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, não foi uma ressurreição simbólica, uma ressurreição mítica, mas sim uma ressurreição literal, uma ressurreição real. Então, nós discordamos dessa visão aí da ressurreição pregada pelo Bultmann, porque ela leva para uma relativização da verdade. Essa teologia do Bultmann faz com que você leia um texto e aí você precisa definir, será que isso é real ou isso é mito? E aí, se você pensa de um jeito, outra pessoa pensa de outro, com quem está a verdade? Né? Se relativizou a verdade, virou algo subjetivo. Então o evangelho ele vira uma mera filosofia de vida, não é mais o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E esse é o propósito de Satanás, né? De desacreditar a ressurreição e, não conseguindo desacreditá-la, pelo menos diminuir o poder e a eficácia dela e do próprio evangelho. Então veja que Bultmann é alguém que nós precisamos então reagir, né, enfaticamente, negar aqui, rejeitar a sua visão, o seu método histórico crítico. Bom, eu fiz todo esse prólogo introdutório aqui, mas você obviamente que dentro da nossa abordagem ali você não vai gastar tanto tempo assim. Você vai fazer então de forma resumida, né, mostrar ali que Lessing é este camarada então que tem a ressurreição como uma mentira, e o Strauss e o Bultmann vão na linha de que é algo simbólico ou algo mítico. E aí depois você já vai então distribuir os temas aqui para as equipes. Cada uma das equipes vai ficar com um tema diferente. E a pergunta que você vai colocar para eles é como que a gente pode responder a estes teólogos, a esses pensadores. Né? Qual é a resposta bíblica, a resposta que a gente pode dar para eles. E aí você vai atribuir aqui 4 minutos para que eles analisem essas afirmações. Eles podem utilizar então o texto que está ali na lição, né, para ter mais subsídio. Dentro desses 4 minutos, o coordenador então tem que organizar para que cada um desses membros do grupo dê a sua ideia. E enquanto eles vão conversando a respeito disso, o relator já vai registrando ali as ideias, as opiniões, né? E você, como professor, vai circulando então de um grupo para o outro, vai analisando, vai auxiliando, né? Talvez vai haver alguma dúvida na forma como tem que ser conduzido, então o professor fica de forma ativa, circulando ali entre os grupos e coordenando, né, esta participação deles. Ao final desses 4 minutos de análise, o relator vai ter 2 minutos então para responder. As outras pessoas do grupo podem ajudar ele, né? Editar, enfim, ele vai fazer um pequeno textinho ali para o resumo da resposta. E depois, cada um desses relatores vai ter 2 minutos para expor o seu conteúdo. Então, cada um deles tem o seu pensador e cada um deles vai ter a sua resposta. Em 2 minutos, eles expõem qual era a ideia que eles precisavam responder e quais foram os argumentos bíblicos, né, os subsídios, enfim, lógicos, talvez filosóficos, que eles encontraram ali para responder a estes argumentos. E ao final, o professor, então, tem mais ali 3 minutos aproximadamente ali para a conclusão. A ideia é que você consiga utilizar um terço talvez do seu tempo de aula para fazer essa atividade. Se você fugir muito desses minutos aqui que eu estou sugerindo, né, pode acabar se alongando muito e você não vai ter tempo para discorrer depois sobre o segundo e o terceiro tópico. E aí nós chegamos ao nosso segundo tópico. Depois dessa conclusão que você vai dar nesse fechamento do primeiro tópico, você já vai para o segundo, porque o segundo vai justamente trazer as evidências da ressurreição. Você vai poder discorrer ali a respeito dos subtópicos, talvez você pode fazer um resumo disso, né, dependendo do tempo de aula que ainda sobre, e aí então você não precisa fazer a leitura corrida ali de cada um desses subtópicos. Eu apontaria aqui 4 pontos importantes aqui a serem citados. A primeira evidência é a evidência escriturística, a evidência que está no próprio evangelho. Vejam que são 4 evangelhos, 4 evangelistas diferentes, cada um com a sua singularidade, o seu ponto de vista, mas todos eles foram unânimes falando a respeito de que Jesus ressuscitou. Todos eles trazem ali relatos de testemunhas oculares que também viram Jesus ressuscitado depois. E esse testemunho das testemunhas oculares, né, dos primeiros cristãos, ele é muito importante porque essas pessoas sofreram martírio, sofreram perseguição, deram a sua vida para defender essa ideia. Se de fato fosse uma mentira, como
querem dizer, ou se fosse um mito ou algo simbólico, será que as pessoas perderiam a vida por isso? Quantas pessoas estariam hoje dispostas a perder a vida por uma fábula, por um filme, uma série que eles gostem muito? Né? Essa é uma reflexão que você pode propor aos seus alunos. Então, talvez algum deles ali seja fã de algum tipo de quadrinho, né? Marvel, DC, enfim. Pergunte, né? Será que você estaria disposto a morrer para dizer que o Super-Homem existe, que o Batman, o Homem de Ferro, enfim, né? Então ninguém daria a vida por causa disso. Mas aquelas pessoas do primeiro século deram a sua vida em prol da ressurreição de Jesus. Então isso nos mostra que de fato isso ali foi algo verídico que aconteceu. Dentro dessas evidências escriturísticas também, a própria questão da alteração do sábado para o domingo. Né? O sábado era o dia sagrado e depois, por causa da ressurreição de Jesus, no domingo, passou a ser o domingo. Então isso é uma evidência muito forte encontrada na Escritura. A segunda questão aqui são as evidências arqueológicas. Então, quando nós falamos de mitos, os mitos eles aconteceram lá num tempo indefinido, lá no passado, ninguém sabe exatamente quando. Aí mistura elementos da realidade com elementos ficcionais, né, que nunca existiram. Já a Bíblia, ela traz datas precisas, traz locais precisos, então isso tudo já é uma forte evidência, né, a respeito de que isso não é mito. E quando nós olhamos para a arqueologia, a gente vai ver que a arqueologia, ela comprovou muitas das coisas que estão na Bíblia. Claro que há certas coisas que ainda não foram comprovadas. A história, a arqueologia, elas trabalham com um número limitado de informações. Um fóssil, por exemplo, né, ele precisa passar por um processo extremamente preciso para que ele seja preservado, porque senão ele vai acabar se esfarelando, né, se perdendo ali com o tempo. Basta ver, por exemplo, aquelas múmias, né, dos faraós do Egito, não são todas elas que estão em bom estado. Algumas que eram feitas com produtos um pouco menos bons, né, eles acabavam então tendo um tempo de vida, né, aqueles sarcófagos, enfim, inferior, e aí se perderam ao longo do tempo. Então as evidências arqueológicas elas são sempre limitadas. Mas você pode citar, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links, de algumas evidências aqui, por exemplo, a respeito de Babilônia, que até 1899 era um local que só a Bíblia havia falado que existia. E aí todo mundo questionava, a Bíblia não tem razão, a Bíblia mente, porque fala em Babilônia e Babilônia não foi encontrada. Mas em 1899, arqueólogos encontraram, então, no Iraque, a localização debaixo de toneladas de areia do deserto, acabaram escavando e encontrando Babilônia. Mesma coisa havia acontecido em 1830 com os hititas, que era um povo que também só no relato bíblico era citado. E aí depois eles acabaram então encontrando tabletes de argila, né, de outros povos ali, caldeus, babilônios, enfim, que falavam a respeito dos hititas. E personagens também, como por exemplo Caifás. Caifás, que está dentro do processo aqui da crucificação de Jesus, né, que tem a ver até com o ministério final, aqui, a ressurreição. O Caifás foi encontrado em 2011 um sarcófago, podemos dizer assim, uma sepultura, enfim, né, uma tumba com a inscrição, então, Caifás. Então, digamos, a família de Caifás de fato existiu, estava ali, né? Então, é uma evidência arqueológica importante aqui a respeito da veracidade da Bíblia e do Novo Testamento. O terceiro ponto que eu cito aqui é a literatura não cristã. Isso aqui se refere a autores romanos, judeus, sírios, que também falaram a respeito de Jesus, falaram a respeito dos primeiros cristãos e da sua crença, então, a respeito da ressurreição de Jesus. Entre os romanos podemos citar Plínio, Tácito e Suetônio. O judeu muito conhecido aqui, Flávio Joséfo, né, um grande historiador aí. E o sírio, o Luciano de Samosata, que é um escritor do século II, então muito próximo ali dos acontecimentos, e todos eles vão fazer referências a Jesus, vão fazer referências a esses primeiros cristãos. Então é uma evidência importante também nessas citações fora da Bíblia, fora da literatura cristã. Mas o quarto ponto, aquele que eu considero o mais importante, é a evidência experiencial, né? A experiência que você tem com Jesus, a transformação que Deus faz na vida das pessoas. Nenhum mito antigo, nenhuma filosofia de vida faz isso. Prova disso é que você não vê hoje adoradores de Zeus, de Júpiter, de Odin, né? Porque eram fábulas, eram mitos, e aquilo ficou no passado. Aquilo não sobreviveu à modernidade. Mas a Bíblia, o cristianismo está aí, os séculos têm se passado, mas ele segue firme e forte. Por quê? Porque Deus agiu no passado, continua agindo no presente e continuará agindo no futuro. Ele é aquele que está no controle da história. Então é por isso que o cristianismo subsiste, apesar das perseguições, apesar das infiltrações dessas ideias liberais, relativistas, mas o cristianismo segue firme e forte, porque há um Deus, e esse Deus se relaciona, esse Deus ele nos ilumina e nós conseguimos chegar
a verdade plena do Evangelho através do Espírito Santo. E o último tópico trata a respeito da natureza da ressurreição. O primeiro ponto foi uma ressurreição literal, no sentido de que não era uma visão, não era um sonho, não era um delírio coletivo, né? Mas foi algo que aconteceu literalmente. Segundo ponto, o corpo real incorruptível. Então não era um fantasma, não era uma aparição, né? Era Jesus mesmo. Lucas 24 é o texto citado aqui pelo comentarista, né? Onde Jesus vai aparecer entre os discípulos. Você observa ali que Jesus comeu, né? Jesus pediu se tinha alguma coisa para comer. João 21 também vai falar a respeito disso, quando os discípulos Jesus está na praia, os discípulos estão vindo, os discípulos chegam e tem ali pão e peixe. No próprio caminho de Emaús, de Lucas 24, também Jesus vai até a casa deles, né? Então veja que é um corpo real, né? Jesus está andando com eles, Jesus está conversando, Jesus está ali com eles. Mas é real o corpo, mas também não é limitado pelas leis da física, ou seja, é um corpo real, mas é o corpo já incorruptível. Veja que Jesus ele se manifestou no meio dos discípulos. Estavam lá trancados no cenáculo, reunidos, e Jesus se fez presente no meio deles. Então houve ali um teletransporte, né? Jesus se teletransportou e estava ali. E quando ele subiu ao céu, da mesma forma, né? Veja que não precisou de uma mochila jato ou algo parecido, né? Ele simplesmente foi se elevando, né, dos olhos dele e subiu ao céu. Então isso é muito legal, né? Um corpo real, mas também um corpo com uma incorruptibilidade, né? Revestido dessa incorruptibilidade. Mas o mais legal disso tudo é que esta ressurreição de Jesus foi apenas a primeira. Ele foi as primícias e que nós um dia também seremos ressuscitados, ou se estivermos vivos, seremos transformados e teremos um corpo real e incorruptível igual ao dele. Pensa que glória, que maravilha não há de ser o nosso corpo incorruptível. E o terceiro ponto é justamente esse, né? Foi uma ressurreição ímpar. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vai ver alguns relatos de ressurreições. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos ver Jesus ressuscitando o Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva, né? Então, Jesus ele ressuscitou essas pessoas, mas elas não tiveram um corpo real e incorruptível, tanto que todas elas vieram a morrer de novo. Jesus foi o primeiro que venceu de fato a morte. E a vitória dele, então, é também a nossa vitória. Na ilustração que Paulo utiliza lá em 1 Coríntios 15, ele fala que ele é as primícias da ressurreição. E aqui ele está usando então uma figura de linguagem com a colheita. E a colheita nos tempos antigos, quando nós lemos ali o livro de Levítico, quando estava organizado, né, algumas das leis, falava-se então a respeito das primícias, que você faria uma colheita, uma primeira colheita, da qual você tiraria esta oferta para ser levado lá ao tabernáculo, né? E nesse sentido, então, primícias são a primeira coisa que você colheu ali, a primeira parte, né, da sua colheita. Depois você tem a colheita propriamente dita, né? Mas também o livro de Levíticos vai falar que você deveria não colher completamente. As bordas do seu campo ficariam, aquilo que ao ser colhido caísse também não deveria ser juntado. Então isso aí são as respigas, né? Os rabiscos da vindima, os rabiscos da colheita. E isso fala para nós fortemente aqui uma figura a respeito da ressurreição. Então Cristo é as primícias da ressurreição, porque ele é o primeiro então a receber esse corpo real e incorruptível. Depois vai haver uma grande colheita, vai haver uma grande ressurreição, que é o momento do arrebatamento, onde aqueles que já morreram em Cristo terão os seus corpos transformados, receberão os seus corpos incorruptíveis. E posteriormente, porém, vai haver a ressurreição daqueles salvos, então após a grande tribulação, após o milênio, enfim, então tudo isso ali são os rabiscos, né, as respigas. Você pode trazer isso aqui também como um subsídio, né, um conteúdo aí para os seus alunos, ou que isso te edifique a você mesmo. Eu sei que nessa altura da lição aqui, tópico 3, talvez você já não vai ter muito tempo aqui para abordar cada um desses pontos em profundidade, mas é importante então você destacar que foi uma ressurreição literal, um corpo real, e foi apenas a primeira, que todos nós um dia vamos passar também por esta ressurreição. E de minha parte é isso, queridos, eu desejo uma ótima aula para você nesse domingo, que Deus possa estar aí contigo e os seus alunos possam ter uma aula extremamente abençoada, didática e dinâmica com essa ajuda que eu tenho colocado aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas, desse conteúdo, mais uma vez eu peço que você se inscreva e também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas. Um forte abraço, fiquem todos com a paz do Senhor.